Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rotas para o Nordeste, porque o Nordeste é destino e ponto de partida. Hoje, a prosa é sobre infraestrutura. A infraestrutura é a base que conecta sonhos, mercados e oportunidades. No campo econômico, ela é fundamental para a produtividade das empresas. Sem transporte eficiente, energia confiável e internet de qualidade, o custo de produzir e competir aumenta. E quem paga a conta é a região inteira. Mas ela também é essencial para as pessoas. Quando falta saneamento, transporte público ou acesso digital, o caminho para a mobilidade social fica ainda mais longo e o futuro mais distante. Como a infraestrutura pode conectar talentos ao mercado de trabalho, reduzir desigualdades entre regiões e preparar o Nordeste para um futuro mais resiliente, especialmente diante das mudanças climáticas? E para falar sobre isso, temos aqui dois convidados especiais. Ramon Cunha, especialista em políticas e indústria na Superintendência de Infraestrutura da Confederação Nacional da Indústria, e Emanuela Monteiro, cearense, especialista sênior em desenvolvimento urbano para o Banco Mundial. Vamos lá? Bom, para começar então, a gente vê, né, que o Nordeste tem uma das maiores lacunas de infraestrutura, de investimentos também em infraestrutura na região do Nordeste. Ramon, você que trabalha com a CNI, muito com o setor privado, como você vê esses gargalos na infraestrutura afetando o desempenho das empresas, trazendo mais investimentos para a região? Bom, perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite em nome da Confederação Nacional da Indústria e dizer que esse é um tema muito caro para a gente. Quando a gente pensa em infraestrutura, a gente está falando de um dos principais componentes do chamado custo Brasil, que nada mais é do que aquele conjunto de ineficiências, né, que o país acumula e que o impede de competir em condições igualitárias com outros países no mundo. Então, diante desse cenário, a Confederação ela tem feito uma série de trabalhos e mobilizações também, no sentido de tentar garantir uma infraestrutura de qualidade, tanto para o setor produtivo quanto para a população em geral, que também utiliza dessa infraestrutura. E recentemente, falando agora um pouco específico do Nordeste, algo que chamou muita atenção é que a gente, na Confederação Nacional da Indústria, a gente fez uma pesquisa com 500 empresários de cada região, empresários de média e grande indústria. E a gente indagou sobre as condições de infraestrutura. E, de fato, o Nordeste, o resultado ele foi preocupante, né? A gente tinha ali 74% desse grupo indicando que as condições de infraestrutura elas estavam ali categorizadas como regular, ruim ou péssima. Quando a gente olha o Brasil, esse percentual é de 45%, né? Brasil em média. Destacando que é uma pesquisa com nível de confiança de 95%, 2 pontos percentuais aí de margem de erro. Então, ou seja, a gente tem um gargalo muito grande de infraestrutura no Brasil, e quando a gente pensa no Nordeste, pelo menos sob a perspectiva do empresário industrial, esse gargalo ainda é maior. A gente também, nessa mesma pesquisa, a gente questiona sobre quais seriam esses maiores desafios, né? E o que chama atenção é principalmente a questão de transporte e logística, o custo também elevado da energia elétrica, né? Esses são os maiores componentes ali de custo e o que mais atrapalha a vida do empresário. Quando a gente está falando ainda de transporte, é muito indicado a questão da precariedade de rodovias e também falta de malha ferroviária. Então esses seriam os principais indicadores e avaliação que o setor produtivo tem das condições de infraestrutura no Nordeste. Você fala sobre rodovias, né, o setor de transporte, mas para a pessoa que está em casa, como exatamente isso acaba afetando as empresas? Isso é uma questão muito relevante, assim, para a gente explicar, porque quando a gente pensa na nossa matriz de transporte, a gente tem uma matriz de transporte que ela é majoritariamente concentrada em rodovias. Então, cerca de 65% de tudo que a gente transporta no nosso país perpassam por rodovias. Se a gente excluir, então, minerais, a parte de minerais e combustíveis, esse número ele chega a atingir mais de 85%. Então, a gente tem uma dependência muito grande
do modal rodoviário. E isso, de certa forma, até de alguma forma, preocupa muito, porque a gente entende que cada modal tem a sua vocação. E o transporte por caminhão, ele é eficiente ali até uma quilometragem de 400, 500 quilômetros. E no Brasil, não raro, a gente tem, às vezes, transportes de 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros sendo realizados por caminhões. Então, isso gera não só um custo maior, como também um maior nível de emissões, compromete segurança viária também. Então, é muito importante a gente pensar no melhor equilíbrio dessa matriz de transporte. A gente tem um potencial enorme aí para desenvolver, principalmente por cabotagem, que é algo que deve beneficiar muito, principalmente ali a região Nordeste. A questão de ferrovias também, a gente precisa voltar a pensar em utilizar o modal ferroviário. Obviamente, cada um com a sua vocação. Mas a gente tem algumas estimativas ali na CNI, que inclusive são estimativas do próprio Brasil Competitivo, junto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que mostra que simplesmente, se a gente tivesse uma matriz de transporte mais equilibrada, menos dependente dessas rodovias, a gente poderia ter uma redução de custo na ordem ali de 13%. Então, ou seja, isso impacta muito o setor industrial e também as famílias, né? O que a gente diz, né? Isso, de alguma forma, também perpassa sobre o bem-estar da população em geral. Acho que isso é um ponto importante de entrar, né? Porque a infraestrutura ela é muito importante para a indústria, para os processos produtivos, afeta, como falou, o custo da produção, até a capacidade de o que poderia ser produzido em um determinado lugar, mas infraestrutura também significa qualidade de vida das pessoas, né? Então, eu queria convidar a nossa colega, a Manu, a entrar nesse assunto, né? Você que é do Nordeste, trabalha muito com cidades no Nordeste, quais são os tópicos que são mais de destaque na necessidade de infraestrutura virada para empresas, mas também para pessoas? Acho que essa pergunta é muito importante, Cornelius, porque quando a gente trata de infraestrutura e nesse tipo de escala, né, assim como o Ramon vinha dizendo, vem sempre esse tema da energia, do transporte, da conectividade digital, mas a gente esquece que o Nordeste, ele está ali, ele está atrás quando a gente pensa em pessoas, porque a gente está fazendo infraestrutura para melhorar a economia, a gente está fazendo infraestrutura para melhorar e dar mais possibilidade das pessoas de terem uma melhora, vamos dizer assim, do ponto de vista social, mas a gente esquece que tem necessidades básicas ali, principalmente no tema de serviços e infraestrutura básica, que ainda não são asseguradas no Nordeste brasileiro. Então, quanto tempo a gente tem de podcast? Vamos começar com o tema do saneamento, especificamente do esgotamento sanitário. Esse é um problema, de novo, isso é base. Então, eu acho que se a gente pensa, por exemplo, do ponto de vista do saneamento, especificamente do esgotamento sanitário, preocupa demais que o Nordeste esteja tão atrás de outras regiões do Brasil. Então, se a gente está falando, por exemplo, de rede de esgoto, no Brasil, a gente tem algo aí do tamanho de 70% de rede disponível. Quando a gente vem para o Nordeste, a existência de rede cai para metade, vai para 50%. Mas rede de esgoto não é ainda o que a gente quer esgoto coletado, esgoto tratado. Quando a gente vai para aí, o número é pior, porque no Brasil, metade do nosso esgoto é tratado, quando a gente vai para o Nordeste, esse número cai para 1/3. Então, assim, esses são números horríveis. Se a gente sai, por exemplo, do tema do saneamento ou do esgotamento sanitário e vai para o tema da habitação, se repete a mesma lógica. A gente tem déficits ainda habitacionais do ponto de vista quantitativo no Brasil, que são muito grandes, e quando a gente faz um recorte e olha para o Nordeste, os números também são estarrecedores, né? Então, acho que a gente precisa um pouco repensar e sempre tratar a infraestrutura e as pessoas de uma maneira mais ou menos aí equilibrada. Ótimo, né? E uma coisa que o relator também destaca, né, é o fato de que acesso à infraestrutura, né, essa infraestrutura de qualidade, tem um impacto muito importante até na mobilidade social, né, na capacidade das pessoas de famílias pobres subir, né? Segundo só para a educação, o impacto de infraestruturas, porque crianças que crescem em casas com saneamento
bem feito, com energia, com internet, né? Obviamente vão crescer muito melhor do que aqueles que carecem, né? E também na questão do mercado de trabalho, de acesso a emprego, a infraestrutura é crítica, tanto pelo lado das indústrias crescerem e empregam mais pessoas, mas também para as pessoas chegarem naqueles trabalhos que existem, né? Acho que isso também é um ponto muito importante. Talvez, se eu possa acrescentar, Cornélio, eu acho que esse tema e essa inter-relação entre infraestrutura e avanço social, eu acho que o relatório do banco traz muito isso, tem essa relação direta, quer dizer, você tem infraestrutura na área de conectividade, enfim, logística, transportes, na área de infraestrutura digital, conectividade digital, mas essa correlação no relatório, ela aparece em todos os âmbitos. Então, mais acesso à infraestrutura é mais acesso ao emprego, mais acesso à infraestrutura é diminuição da informalidade, enfim, e mais acesso à infraestrutura é também aumento da mobilidade social. Agora, tocando num tópico que vocês dois mencionaram, que é a questão da energia no Nordeste, né? A gente vê que o Nordeste tem crescido muito em questão de energia sustentável, principalmente a eólica e a solar. A eólica já compõe mais de 90% da produção nacional. E, se eu não me engano, é solar mais de 30% atualmente, mais de 40%. Mas, como o Ramon disse, a questão de energia elétrica ainda é um dos problemas para muitas empresas, né? Então, de que forma isso tem afetado as empresas e por que ainda existe esse problema com tanta energia sendo produzida e exportada para fora da região? Bom, esse é um ponto importante, assim, que é importante a gente voltar um pouquinho no tempo, assim, para dizer que até 2019 a região era deficitária, então ela precisava ali importar energia, né? Então a gente teve um movimento desde então muito relevante, muito importante, em que hoje o Nordeste ele configura como um grande fornecedor, né, para as outras regiões brasileiras, ali tendo em vista o Sistema Interligado Nacional, em termos de energia. E isso, como você mencionou muito bem, Karen, está associado com essa questão da revolução das renováveis, né? Então, a gente, dos projetos hoje, por exemplo, que a gente tem outorgado em eólica, de cada 10 projetos, 9 estão na região. De solar, a mesma coisa. De cada 10 projetos, a gente tem 6 na região. Então, a gente tem um protagonismo muito grande do ponto de vista desse potencial energético, né? Sem falar também, quando a gente extrapola ali para toda a discussão que a gente tem de potencial em termos de exploração de petróleo e gás com a margem equatorial. Enfim, realmente, hidrogênio verde, o próprio hidrogênio verde também, que é algo que vem sendo muito discutido nos últimos anos, né? Uma série de desafios ainda a gente precisa superar também. Mas o fato é que existe um potencial muito grande e eu penso que o grande desafio que a gente tem é como agregar valor para essa cadeia, né? Então, para isso, o que a gente sempre fala na CNI é que quando a gente tem ali uma indústria propriamente que consegue gerar valor agregado, os efeitos, né, diretos, indiretos, efeitos induzidos sobre a renda, isso tudo é fundamental para que a gente tenha maiores salários, para que a gente tenha um maior nível de renda, crescimento, desenvolvimento sustentável. Então, nessa linha, é muito importante que a gente possa pensar em como desenvolver essa cadeia, né? Então, a gente precisa aí ter, por exemplo, uma mão de obra qualificada que consiga, né, atender toda essa demanda. A gente precisa de uma convergência ali com o planejamento, não só da região, mas do país. A gente tem um problema de planejamento e infraestrutura que é muito crônico. Então, isso de certa forma, afasta o investimento privado, isso compromete a execução de projetos. Então, a gente poderia aqui ficar falando de uma série de casos, de problemas, e inclusive na própria região mesmo, que de alguma forma prejudica esse crescimento, esse desenvolvimento. Então, eu vejo que a gente tem um potencial muito grande, e o grande desafio é isso, é como integrar, aproveitar essas vantagens, né, comparativas, competitivas que o Brasil tem, inclusive a região, para que a gente possa transformar isso, gerar isso, transformar isso em termos de crescimento e desenvolvimento local. Será que eu posso acrescentar? Não sei,
porque o Ramon comenta e fala especificamente do tema da qualificação técnica e por que ele citou energias renováveis e por que ele citou energia eólica. E aí, como cearense, eu me sinto na obrigação de falar, né? Eu não sei de quem escuta a gente, quem é que sabe que o Banco Mundial, tem um projeto em parceria com o governo do estado do Ceará e o governo do estado do Ceará, em parceria com o setor privado, acho que é o Porto de Roterdã, imagino. PCM. E esse projeto é lá é o Porto do PCM, no Ceará, e onde tem ali um parque importante, onde a gente vai tratar questões de hidrogênio verde. Mas eu fico pensando, Ramon, Cornélios e Karen, que para além do tema da qualificação técnica, eu pego meu chapéu aqui de planejadora urbana, a gente também, para quem não conhece, o PCM, o Porto do PCM, ele fica situado no município de São Gonçalo, que fica ali a uns 60 quilômetros de Fortaleza. Na verdade, ele fica ali no limite entre o município de São Gonçalo, que talvez não tenha 90 mil habitantes, e um município que chama Caucaia, que é um dos maiores municípios da nossa região metropolitana, que tem ali perto de 400 mil habitantes, né? Então, assim, é uma localização estratégica, mas o Ramon também toca, além do tema da qualificação, o tema de conectividade. Então, do ponto de vista do planejamento, da articulação entre os governos, obviamente o governo do estado do Ceará está liderando isso lá, mas até que ponto o governo do estado não poderia promover uma articulação maior, por exemplo, com esses municípios, para garantir que há, por exemplo, que as opções de habitação estão próximas às áreas de trabalho, ou que existe uma conectividade do ponto de vista da mobilidade mais em âmbito local, que conecte pessoas a esses empregos que estão sendo gerados lá. Eu acho que os dois especialistas agora mencionaram a questão de planejamento, né? E o relator toca muito nessa questão de planejamento de investimento público, né? Porque no Nordeste, né, temos de certa forma dois problemas, né? Primeiro, o Nordeste tradicionalmente recebeu menos investimento público em infraestrutura do que o resto do país, que é um grande problema, já que a necessidade de fato é maior. Mas do outro lado também tem muitos problemas de planejamento e tem uma estimativa de que o bem-estar da população poderia ser melhor em 15%, só aproveitando mais os recursos que já são gastos com melhor planejamento de infraestrutura. Então, talvez primeiro, Ramon, do ponto de vista do setor produtivo, como deveria se melhorar esse planejamento das infraestruturas públicas? Não, perfeito. Eu vou responder essa pergunta, mas eu vou aproveitar o gancho aqui. Eu não sou de Fortaleza, mas eu estive lá recentemente para justamente discutir toda essa questão da integração ali de Porto Cidade, que a gente tem com Mucuripe, potencial de PCM. E já vou encaixar com a pergunta de planejamento, porque a gente tem um caso perfeito aqui, não poderia deixar de mencionar. É que a gente tem um problema no Brasil, tá? Isso não é uma especificidade da região, de planejamento. E aí eu vou citar exatamente o caso da Transnordestina, que é um projeto, por exemplo, que já dura há 2 décadas. A gente teve várias reviravoltas. Um empreendimento que ele inicia sem um projeto básico e executivo, em que até 2 semanas atrás a gente tinha uma previsão de inauguração de um trecho parcial. Então a gente está inaugurando agora obras parciais, né? Um trecho ali de 500 quilômetros. Então a Transnordestina, para que todos entendam, ela tem ali uma ligação de Eliseu Martins até o Porto de Pecém, né? A gente tinha um outro ramal que ele, por algumas circunstâncias de governo, esse ramal ele não vai ser viabilizado, pelo menos nesse momento, nesse formato, via concessão, que ele vai até Pernambuco. Mas o fato é que a gente tinha uma inauguração, e essa inauguração estava sendo anunciada, e de véspera faltou ali uma licença de operação por parte do IBAMA, então isso acabou gerando ali uma certa reviravolta e essa inauguração não ocorreu. Mas é um projeto, por exemplo, que pode, nos próximos 10 anos, dobrar a capacidade de movimentação de carga de Pecém. Então é algo assim, extraordinário, fantástico. E eu repito, é um projeto que já se arrasta há mais de 2 décadas, com várias reviravoltas, sem sequer um planejamento adequado. Então, esse é um caso típico. Tem várias outras formas da gente notar essas precariedades no planejamento. Obviamente não é a única. Uma delas, que a gente gosta muito de mostrar,
é que o Tribunal de Contas da União ele tem um painel de obras paralisadas, que são empreendimentos públicos que têm algum tipo de aporte federal. E, inclusive, a gente utiliza muito esses dados do tribunal, até mesmo porque existe uma certa dificuldade do governo de reconhecer até o que tem de obra pública. O governo não tem uma base de dados consolidada. Então isso é muito ruim para a gente, né? Até o próprio governo desconhece esse universo, e quando a gente entra em obras estaduais, municipais, isso é mais grave ainda. Então são obras que têm algum tipo de aporte de recurso federal. Então no Brasil a gente tem aproximadamente 11.500 obras paralisadas, de um universo de 20 e poucas mil obras. E na região Nordeste, isso está em torno ali de 5.400 obras. Então, dessas obras que a gente tem no país, 5.400 estão na região Nordeste. Quase metade dessas obras estão ali na região Nordeste. E quando a gente pega a carteira de obras que são mapeadas ali na região Nordeste, a gente também tem pouco mais de 10 mil. Então a gente tem aproximadamente 52%. Ou seja, para cada obra em andamento, a gente tem uma obra paralisada. Então esse, para mim, é um exemplo perfeito da nossa ineficiência enquanto planejamento. Não estou nem falando do projeto da obra que é entregue e que ela tem problema e que ela precisa ser feita, ou da obra que atrasa. Eu estou falando da obra que está paralisada, que está abandonada. Então a gente pensa, quando a gente tem esse tipo de situação, para nós, assim, principalmente nós economistas, né, que a gente espera ali uma taxa de retorno social, ela não existe porque o empreendimento ele não é concluído. E você tem o desperdício do recurso, que ele poderia estar sendo destinado para outras finalidades, e não só de infraestrutura. Então, a gente costuma dizer que a gente investe pouco em infraestrutura e muitas das vezes a gente investe mal. Eu acho que isso foi muito bem posto aqui pelo meu colega, sobretudo no que diz respeito à infraestrutura. Então, esse é um ponto interessante. A gente precisa aperfeiçoar o nosso planejamento, né? O nosso planejamento de transporte, a nossa política em termos de decisão para toda a infraestrutura. Eu acho que só assim que a gente vai, talvez, garantir uma melhor alocação desse recurso. Manu, você trabalha diretamente com governos na região, né? Porque quando a gente fala do governo na infraestrutura, de fato a gente fala dos governos, né? Federal, os estaduais, os municipais, né? As grandes cidades têm um papel importantíssimo. Na sua experiência como funcionária dessa área, também como cidadã nordestina, como os governos poderiam melhorar nessa questão? Cidadã nordestina é bem amplo, né? Mas eu acho que isso também fala porque a gente está sempre comentando o Nordeste como uma unidade, né? Mas é importante que a gente entenda que existe muita desigualdade ou distinção intra-regional, né? Então, muitas vezes tem distinções importantes em cada estado ou em cada uma das grandes cidades. E tenho certeza que esse tema aí do planejamento, da coordenação, né? Porque a gente vinha falando antes sobre que é importante saber em que investir, quais são os investimentos que realmente dão esse retorno. Mas entrando nessa seara de como planejar os investimentos, como gerir os investimentos, para a gente não cair nessa cilada de obras paradas, a gente percebe que tem muito desalinhamento, ou falta de coordenação, ou falta de padronização. Muitas vezes esses grandes investimentos, normalmente eles são investimentos que têm ali uma liderança importante dos governos do estado. Então a gente tem ali muitas vezes papéis que são duplicados, ou não tem uma clareza exatamente de quem faz o quê, quem planeja, quem cobra, quem monitora resultado. Então, de fato, a gente percebe muito isso. Eu estou falando assim numa escala de governo do estado, mas claramente isso também pode ser repetido quando a gente vem para o campo das grandes cidades, onde a gente tem a mesma coisa, e aí a gente tem cidades que obviamente têm uma performance maior ou menor, se elas conseguem minimamente endereçar essas questões de harmonização, de transparência, enfim, de papéis. Falando um pouco de investimento, né? A gente vê que o espaço fiscal de muitos governos do Nordeste é bem limitado, né? Mas o Nordeste ainda precisa de muito investimento em infraestrutura. Falando de políticas públicas referentes a isso também, o que pode ser feito? É uma questão de ter mais parcerias com o setor privado? O que seria talvez uma solução para esse problema?
Bom, boa pergunta, Karen. Uma pergunta de milhões, essa pergunta, né? Como que a gente pode ser mais eficiente, como a gente pode atrair mais recurso. Eu diria, e aí eu acho que a Manuela toca num ponto interessante, essa questão da coordenação, ela é fundamental, né? Quando a gente está falando de investimento, ou às vezes quando a gente está falando de poder público, a gente está falando ali de poder federal, o poder estadual, o poder municipal, cada um ali dentro da sua competência, né? E da mesma forma, quando a gente está falando de investimento, eu acho que é muito importante a gente separar a natureza desse recurso, né? O que é investimento privado e o que é investimento público. E eu acho que esse exercício ele é importante porque o que a gente defende, né? E muitas das vezes a percepção que passa é de que existe ali uma certa substituição, né, entre o que pode ser investimento público ou privado. Na verdade não existe. Então a gente acredita que o investimento público ele é tão relevante quanto o investimento privado. E hoje, quando a gente pega os dados, a gente deve fechar 2025 com investimentos nacionais ali na ordem de 280 bilhões de reais. A participação privada na infraestrutura, ela já é elevada. A gente já tem 72%, mais ou menos, de acordo com as nossas estimativas ali, de participação privada. Inclusive, a gente ainda acredita que é possível aumentar e que essa participação ela deve ainda crescer. Principalmente por conta do ponto que você tocou da restrição fiscal. Mas o que eu diria é o seguinte, por que a alocação ela é diferente? O investimento privado, ele vai ser direcionado para aqueles projetos que têm rentabilidade. Na linguagem lá do economista, é para onde a gente tem o VPL positivo. Então é extremamente importante, eu vejo, o olhar do planejador de política para que ele tenha esse olhar de maximização. Ele possa ver ali dentro dos projetos, dentro das carências, dentro das necessidades que você tem em cada uma das regiões, dos estados, quais seriam esses projetos. E fazer essa distinção. O que teria uma atratividade do capital privado? O que às vezes, muitas das vezes, se você fizer alguma adaptação normativa, regulatória, você consegue atrair o privado. E aí a gente tem vários exemplos disso. A gente lá na CNI, só para falar rapidamente, a gente defende um modelo de concessão simplificado. O que é isso? A gente tem a concessão convencional, ela é importante, mas ela só para de pé quando você tem ali uma rentabilidade do projeto mesmo, né? Baseada muitas das vezes no que a gente chama de VMDA, que é um fluxo de veículos médio ali que garanta que o projeto ele consiga parar de pé, garantindo modicidade tarifária. Então a gente fez já algumas simulações e que a gente diminui um pouco a contrapartida de investimento, principalmente em duplicação de pistas simples e alguns serviços acessórios. E a gente poderia viabilizar, às vezes, outros trechos que também têm um fluxo elevado, mas que talvez não viabilizariam uma concessão convencional, sobre um modelo de concessão simplificado, garantindo ainda essa modicidade tarifária. Por que isso é importante? Porque tem rodovias que são importantes e que não tem ali, às vezes, um tráfego e o investimento privado não vai para lá. Então, ali é tipicamente um investimento público que precisa ser realizado. Então, sob essa ótica, é muito importante a gente pensar no que garante o investimento puramente privado, o que o poder público pode fazer para viabilizar, às vezes, outros modelos de investimento exclusivamente privado, depois partir para uma ideia de complementariedade, de parcerias, né? O que pode ser feito em termos de parcerias. E no final, aqueles empreendimentos ou aquelas obras ali que são fundamentais, principalmente quando a gente pensa em taxa de retorno social, mas que o capital privado não tem mesmo como ele parar de pé, aí sim a gente precisa pensar numa alocação eficiente do investimento público. Então a gente entende muito nesse caminho, né, de maximização para que a gente tenha aí maiores níveis de emprego, renda. Eu acho que isso que é fundamental, esse olhar para a gente quebrar, né, essa lógica do investimento puro e simples, porque a gente tem essas especificidades, tanto da natureza do recurso, da esfera de atuação, das regiões, né? Às vezes o que serve para uma região não serve para outra. Então a gente precisa ter esse olhar mais crítico de alocação do recurso. A gente já falou um pouco, né, sobre o grande potencial do Nordeste na questão de energias renováveis, que obviamente vem da necessidade, né, da transformação energética do Brasil e até do mundo.
Mas, obviamente, isso tem tudo a ver com a mudança do clima. Né? Mas a mudança do clima, ela já tá lá no Nordeste, né? As pessoas já estão sentindo e, de certa forma, também as cidades, o campo e as infraestruturas estão sentindo, né? Algo que se fala muito nesse contexto, e queria convidar a Manu para entrar nisso, né? A questão de resiliência, né, de cidades, de infraestruturas. Pode explicar um pouco o que é a resiliência, por que ela é importante? Claro, que bom que você tocou nisso. Achei que a gente ia ficar realmente só no tema do quanto o Nordeste tem aí a oportunidade de estar na fronteira desse tema da transição verde. Mas resiliência, vou tentar aqui fazer uma explicação da forma mais simples, é a capacidade, pode ser um indivíduo, pode ser um governo, pode ser uma comunidade, qualquer tipo de organização ou de um sistema de suportar, de se adaptar e de se recuperar desse tipo de choques que, no caso das mudanças climáticas, podem ser esses choques climáticos, né? Acho que, então, o Cornelius fala muito bem que o Nordeste, desde que a gente nasce e cresce ali, e a gente sabe que o Nordeste está na mídia como aquele lugar onde acontecem as secas. Então, fala-se muito em falta d'água, fala-se muito em estiagem, fala-se muito até da questão do calor, fala-se muito num processo de desertificação, enfim, que assola o Nordeste. Mas a gente agora está vendo que cada vez mais a gente está vivendo extremos de excesso de água também no Nordeste. Então, se a gente olha aí para trás, a gente olha em 2022, metade do ano, em metade de 2023 aconteceu. Então, a gente teve estados como Pernambuco, como Alagoas, que sofreram com o tema de chuvas. Mesmo voltando para o tema da seca, a Bahia nos últimos 2, 3 anos tem vivido secas históricas. Então, realmente, a gente precisa entender e tratar o que é resiliência. Ou seja, a necessidade de investimento ela é tão grande nessas áreas que a gente precisa ali montar um equilíbrio entre o que os governos podem investir, principalmente porque esses investimentos em resiliência, quando a gente entra no campo da drenagem, de chuva, quer dizer, todo esse apetite do setor privado que o colega vinha falando aqui, acontece muito nos campos do transporte, no campo do saneamento, mais aí água, esgoto, um pouco no resíduos, mas quando a gente entra na água, na drenagem, na inundação, são investimentos fundamentalmente públicos, né? Então, o que eu quero dizer é que tem que haver um equilíbrio entre a capacidade de investir ou para endereçar ou minimizar o impacto desses eventos, ou principalmente na capacidade de como é que a gente pode lidar com esses eventos para ter menos impactos. Então, essa é uma agenda realmente importantíssima no Nordeste, porque a gente fala de perdas humanas, mas a gente fala também de perdas e prejuízos econômicos e financeiros, né? São pessoas que perdem seus meios de vida, enfim, são infraestruturas que são perdidas, são safras inteiras que são perdidas. Então, acho que é um tema importantíssimo. Um pouco mais nesse tema, como que a melhora da infraestrutura pode fomentar um pouco mais a geração de empregos na região? Eu gostaria só de tocar num ponto assim que é importante. Ele diz o seguinte: a gente lá na CNI, a gente tem feito um esforço muito grande para as discussões com a COP. E um dos grupos, né, que foram elencados é justamente o de cidades sustentáveis, né? Obviamente o conceito extrapola, né, quando a gente está falando de resiliência, não é exatamente a mesma coisa, mas tem algo em comum que eu acho que a gente precisa sempre trazer, e de certa forma também refletir, é que ao mesmo tempo que a gente tem uma situação de deficiência, né, de infraestrutura, então a gente estava falando, por exemplo, de acesso à água potável, de acesso a tratamento de esgoto, a gente ainda tem que lidar com questões tão complexas, né, e que ao mesmo tempo também que exigem também um potencial de inovação, de busca de soluções modernas. E quando a gente fala de Brasil, o que chamou atenção quando a gente desenvolveu esse trabalho Brasil e mundo, né? Mas quando a gente pega as regiões brasileiras, o estágio ali de maturidade, ele é muito heterogêneo. Então é difícil a gente ter uma regra de bolso, né? A gente dizer, olha, o que uma cidade ela precisa para ter uma infraestrutura resiliente, né? Como se fosse uma cartilha ali. Então tem todo um conjunto, né,
Exatamente. E até mesmo porque os fenômenos, né? Manuela colocou muito bem a questão, às vezes, de seca, mas que agora também a gente já tem de enchentes e de outros vários fenômenos, às vezes, a depender da região ali, se a gente está falando de uma região, às vezes, serrana, a gente tem muito desabamento, então tem todo um conjunto ali de especificidades nas regiões, e quando a gente quando a gente precisa endereçar, que foi o desafio ali no grupo ali de cidades sustentáveis, de pensando em soluções também para as cidades, o que a gente percebe é que existe muito essa necessidade da decisão local, né, que com participação ali às vezes do município, da população também, e que não existe uma regra de bolso, né, isso que eu queria adicionar, né, é sempre algo, desafio ele existe, a questão ela já afeta, já é realidade, a gente não está falando de algo que pode daqui a pouco prejudicar o país, as atividades econômicas, é algo que já vem afetando. Então, eu queria muito destacar esse ponto, assim, a gente precisa muito também pensar no ente ali subnacional, na população, no cidadão do dia a dia ali também, trazendo essas soluções e contribuindo para, de alguma forma, mitigar esses problemas. Acho que já estamos entrando na reta final, né? Então, o nosso relatório sobre o Nordeste, né, ele aponta muitos problemas, muitas dificuldades, como a escassez ou as lacunas de infraestrutura, a vulnerabilidade, a mudança do clima. Mas acho que o relatório também, ele tenta ser construtivo e ter um olhar positivo, né? Então, eu queria colocar como última pergunta aos convidados, qual a sua visão pensando no Nordeste e na questão das infraestruturas? Como vocês desejam que o Nordeste seja daqui para frente? Qual é o sonho, né? Eu já cheguei lá na visão de futuro dessa convergência, assim, como nordestina, eu quero muito, sou muito orgulhosa das pessoas de lá. Eu acho que a gente tem realmente esse ônus histórico de ter ficado para trás, mas é uma terra de gente muito boa, de gente muito resiliente, né? Então, eu confio muito nas capacidades, assim, humanas da região e confio muito nos potenciais que a região tem, assim, enfim, seja do ponto de vista de recursos renováveis, não renováveis, seja do ponto de vista mesmo da demografia, porque a gente sabe que é uma região que ainda é muito jovem, mas principalmente eu confio nas pessoas, porque se elas estão enxergando a oportunidade, eu tenho certeza que o nordestino vai em busca delas. É uma terra de inovação também, muito por conta da escassez que se viveu, acho que as pessoas aprenderam também a inovar e a resistir. Eu diria que nós lá da CNI somos muito otimistas, né? Então, de fato, existe um desafio enorme e a gente não pode negar que esse desafio existe. A solução não é simples, senão a gente já teria, de alguma forma, encontrado uma solução. Mas a gente tem muita oportunidade e a região ela tem um potencial enorme, tanto do ponto de vista de desenvolvimento energético, quanto da sua própria infraestrutura terrestre, né? Eu mencionei o caso da Transnordestina, mas poderia citar vários outros projetos em que a gente conseguiria alavancar essa capacidade de geração de emprego e renda na região. Então, a mensagem que eu gostaria de passar é essa. O desafio existe, ele é real, a solução não é simples, mas a gente é muito otimista e acredita muito no desenvolvimento da região Nordeste. Gente, muito obrigada pela prosa de hoje, foi um prazer. E aqui chega ao fim o nosso último episódio do Rotas para o Nordeste. Hoje a gente falou um pouquinho mais sobre infraestrutura, mas lembrando que infraestrutura não é só sobre crescimento da região, mas também quem está do outro lado da infraestrutura recebendo esse serviço. É sobre mobilidade social. Muito obrigada, até logo. Obrigado.